Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que, olha, é o coração de qualquer sala de aula. A escola é uma ferramenta de libertação ou ela é um instrumento de controle? Hum, E para guiar a gente nessa análise, temos aqui trechos de um e-book sobre fundamentos da educação. É um material bem denso, sabe? E crucial para quem está se preparando para concursos. sem dúvida. E essa pergunta que você fez, ela não é só filosófica, né? Não mesmo. A resposta que cada professor dá para ela, seja de forma consciente ou não, define toda a prática dele. Exato. E o material que a gente analisa hoje argumenta justamente isso, que entender a relação entre educação e sociedade é o que separa tipo um mero aplicador de currículo de um verdadeiro agente de transformação. E as bancas sabem disso. Sabem? Uma banca como o Sebrasp, então, busca exatamente esse nível de reflexão. Eles querem ver se o candidato consegue conectar as coisas. Ok, então vamos desmembrar isso. O material começa levando a gente para bem longe da sala de aula de hoje. Verdade. Ele vai lá para a Idade Média, depois para a Idade Moderna. Ele traça uma linha, sabe, do pensamento teocêntrico do feudalismo. Onde tudo girava em torno de Deus. Isso, até o pensamento antropocêntrico do capitalismo, do iluminismo, com o ser humano no centro de tudo. À primeira vista, pode parecer só aula de história, né? Pois é, mas a conclusão que o texto aponta é brutalmente atual. Exato. A grande tese ali é que a educação nunca foi neutra. Nunca. Ela sempre esteve diretamente ligada ao modo de produção. Ao mundo do trabalho da época. Isso. No feudalismo, ela formava o servo para servir e o nobre para governar, tudo dentro de uma ordem que era vista como divina. Certo. Já no início do capitalismo, a necessidade era outra. Precisava formar o operário disciplinado, o burguês inovador. A educação sempre serviu a um propósito social. Espera um pouco. Isso é mais radical do que parece à primeira vista. É bem radical. Quer dizer que a própria estrutura da nossa escola hoje, sei lá, os sinos tocando, as aulas de 50 minutos, as carteiras em fila, Sim, tudo isso é, no fundo, uma herança da Revolução Industrial. Da necessidade de treinar gente para a linha de montagem de uma fábrica. É isso que o material sugere? é uma interpretação muito poderosa. E olha, totalmente alinhada com a visão crítica que o material apresenta. A organização do tempo e do espaço na escola não é natural. Ela foi construída. Foi construída historicamente para atender a certas demandas. E essa percepção nos leva direto para uma distinção que é, assim, fundamental para qualquer prova. Qual? A diferença entre prática educativa e prática escolar. Certo. Meu primeiro palpite. Prática educativa é a informal, da vida. Prática escolar é a formal, da escola. Tô no caminho? Está no caminho certo, sim, mas o material aprofunda um pouco mais. A prática escolar é exatamente isso. A educação intencional, sistematizada, com currículo que acontece na instituição escola. Ok. Mas a prática educativa é bem mais ampla. É todo o processo de socialização que forma a gente. Acontece em todo lugar, então. Em todo lugar. Na família, na igreja, na mídia, nas redes sociais. E o ponto crucial que o texto levanta é que elas são inseparáveis. Não existe sociedade sem prática educativa, sabe? E a prática escolar é só uma fatia disso. Uma fatia específica, mas importante. Muito importante, mas ainda uma fatia. Tem um exemplo no material que eu achei ótimo. Uma criança aprende a trabalhar em equipe, a respeitar regras, jogando futebol na rua. Isso é a prática educativa em ação. Exato. Aí, essa mesma criança tem uma aula de educação física sobre a história do futebol, as táticas. Isso já é... A prática escolar. Perfeitamente colocado. E as duas experiências estão formando quem essa pessoa é. Faz todo sentido. E é por isso que o material insiste em 3 pontos. Primeiro, educação não é sinônimo de escola. Certo, essa é a base. Segundo, a gente aprende nossos papéis sociais principalmente pela prática educativa ampla. E terceiro, e talvez o mais importante, a sociedade e a prática educativa se criam mutuamente. Uma não existe sem a outra. É uma relação de interdependência total. Isso me faz pensar num erro clássico de prova. A banca pode vir e afirmar: a prática educativa e a prática escolar são conceitos sinônimos. Clássico.
referindo-se aos processos que ocorrem dentro dos muros da escola. E isso estaria... Completamente errado. Seria um erro conceitual básico. A prática escolar está contida na educativa, mas não é a mesma coisa. As bancas adoram explorar essa confusão. Porque saber essa diferença mostra que o candidato entende que a educação é um fenômeno social muito maior, né? Exatamente. Muito maior que a escola. Ok. Então, se a escola é só uma parte desse universo, isso nos traz de volta àquela questão do início. Qual é, afinal, a função dela? Reforçar a sociedade ou desafiá-la? Essa é a tensão central. O material apresenta 4 funções sociais da escola. Dá para ver quase como um espectro, indo da conservação até a transformação. Começando pela mais básica, imagino. Sim, a primeira é a função de reprodução. É a escola transmitindo a cultura, as normas, os valores, garantindo que a sociedade continue existindo de forma coesa. É a manutenção do status quo. A engrenagem que mantém a máquina social funcionando. Exatamente. Mas aí vem a segunda, a função educativa num sentido mais amplo. Como assim? Aqui, a escola não apenas transmite, ela usa o conhecimento para fazer o aluno compreender criticamente as influências sociais que o cercam. Não é só aprender a regra, é perguntar de onde veio essa regra, a quem ela beneficia. Já é um passo em direção à análise crítica. Um passo importante. E a terceira função, a compensatória, parece que foi escrita pensando no Brasil. Sem dúvida. A ideia é que, numa sociedade tão desigual como a nossa, a escola tem o papel de tentar reduzir os efeitos dessa desigualdade. Certo. Ela busca oferecer ferramentas, conhecimento, para que os indivíduos de classes mais baixas possam competir em melhores condições, se defender das injustiças. Mas existe um risco aí, não? Essa função compensatória não pode acabar sem querer estigmatizando alguns alunos? Como se a escola olhasse para eles como faltantes que precisam ser consertados ou compensados? Olha, essa é uma crítica extremamente pertinente e sofisticada. O material não entra nesse detalhe, mas a sua pergunta toca no cerne do debate. Certo. Uma aplicação mal feita da função compensatória pode, sim, reforçar estereótipos. A abordagem mais crítica diria que a função não é compensar o aluno, mas sim instrumentalizá-lo para que ele entenda e lute contra as estruturas que produzem a desigualdade. Ah, o foco muda do indivíduo para o sistema. Exatamente. O que nos leva perfeitamente à quarta função, que o material chama de função educativa no sentido de transformação. Agora sim. Aqui o objetivo é explícito: usar a prática escolar para incitar a reconstrução de conhecimentos e atitudes que os alunos trazem, muitas vezes de forma acrítica. É a escola como um espaço de questionamento radical da realidade. Onde se desafia o senso comum. E se constroem novas visões de mundo. Ok, então. Se a escola pode ser tanto um espelho, que reproduz, quanto um martelo que transforma, isso deve gerar um debate intenso sobre como o professor deve agir, né? Com certeza. E é aqui que entram as famosas tendências pedagógicas, imagino eu. É exatamente aqui. O material as divide nos 2 grandes grupos que todo concurseiro precisa ter na ponta da língua: a pedagogia liberal e a progressista. E os nomes podem enganar, né? Muito. Liberal aqui não tem a ver com ser mente aberta. Tem a ver com a manutenção da sociedade liberal capitalista. As tendências liberais, a tradicional, a renovada, a tecnicista, todas elas partem do princípio de que a escola deve adaptar o indivíduo à ordem social. Elas preparam a pessoa para os papéis que já existem na sociedade. Na tradicional, o professor deposita o conhecimento. Isso. Na renovada, o aluno é mais ativo, mas o objetivo final ainda é a adaptação. Na tecnicista, a escola é quase uma linha de produção, moldando o comportamento para o mercado. Resumo perfeito. Todas no fim servem à manutenção. Em contrapartida, vem a pedagogia progressista, Que inclui a libertadora, do Paulo Freire, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Exato. E essa turma parte da desconfiança em relação à ordem social. Ela vê a educação como um instrumento para questionar e transformar a realidade. As palavras-chave mudam completamente. Agora é consciência, crítica, transformação, diálogo. O professor deixa de ser o dono do saber para ser um mediador, né? Um mediador nesse processo de compreensão crítica do mundo.
E dentro das progressistas, o material dá um destaque especial à tendência crítico-social dos conteúdos, e por um bom motivo. E qual seria? É que ela é muito valorizada nos concursos atuais porque dá um papel bem complexo e ativo para o professor. Nessa visão, ele não é um mero transmissor. Mas também não é só um facilitador que deixa o aluno descobrir tudo sozinho. Isso, ele é um mediador insubstituível. Eu gostei muito de um termo que o texto usa: confronto. É a palavra-chave. O método não parte só do saber do aluno. Ele coloca a experiência de vida dele em um confronto direto com o saber universal, com o conhecimento que a humanidade produziu. E é nesse confronto que a mágica, ou melhor, a transformação acontece. O material fala em ruptura. Ruptura. O professor cria as condições para que o aluno rompa com a visão de senso comum, que é fragmentada, e alcance uma compreensão mais elaborada, mais crítica da própria realidade. Você tem algum exemplo prático disso? Tem um ótimo. Uma vez vi uma professora partir das reclamações dos alunos sobre o preço da passagem de ônibus. A experiência imediata deles. Exato. E a partir daí, ela desenvolveu uma unidade inteira sobre urbanismo, economia, direitos civis e história local. Isso o confronto na prática. Que exemplo fantástico! Isso tira a teoria do papel. E o texto também conecta essa tendência com a valorização da diversidade cultural, né? Dizendo que lutar contra estereótipos é parte central da pedagogia. Exatamente. Não é um adendo, é um método. Porque para essa pedagogia, reconhecer as diferentes culturas na sala de aula e confrontá-las com o saber universal é o que permite uma transformação real que seja inclusiva e democrática. Pensando nisso tudo, é fácil se confundir na hora da prova. Imagina uma questão do Sebraspesp dizendo algo como: Manda. de acordo com a perspectiva das pedagogias liberais, a função primordial da escola é questionar as estruturas sociais vigentes, visando a transformação radical da realidade. Isso, claro, estaria redondamente errado, não é? Redondamente errado. Essa é a inversão de conceitos mais clássica que existe em provas de pedagogia. É a pegadinha número 1. Com certeza. A descrição questionar estruturas, transformar, é a alma da pedagogia progressista. A liberal, como o material deixa claro, busca a adaptação, a manutenção. É o erro mais comum. E outra armadilha poderia estar na função da escola. Digamos, a função compensatória da escola visa reforçar as desigualdades sociais existentes, garantindo que a estrutura de classes seja reproduzida. Ah, essa é uma pegadinha sutil e inteligente. Por quê? Porque a afirmação está descrevendo uma crítica marxista à função de reprodução da escola. Mas ela atribui essa descrição à função compensatória. Que tem o objetivo oposto. Exatamente o oposto. O de reduzir os efeitos da desigualdade. A banca troca o nome da função para confundir. É preciso ler com muita atenção. Certo. E para fechar o raciocínio, se a prova dissesse: na tendência crítico-social dos conteúdos, o professor atua como mediador entre a experiência do aluno e os conteúdos culturais universais, promovendo uma relação de confronto. Certo. Que leva a uma compreensão mais elaborada da realidade social. Aí sim a gente estaria no caminho certo. Certíssimo. Essa afirmação seria uma síntese perfeita do que o material apresenta. Ela captura os 3 elementos: professor como mediador, método do confronto e o objetivo da compreensão crítica. É a definição que a maioria das bancas hoje valoriza. Ok, foi uma análise bem densa. Se a gente voltar à nossa pergunta inicial, a escola é libertação ou controle? O que é essencial levar dessa conversa para a prova e, claro, para a prática? Acho que o essencial é entender que a escola é um campo de batalha. Ela pode ser as 2 coisas. E muitas vezes é as 2 coisas ao mesmo tempo. Para sintetizar, eu diria para focar em 3 dualidades-chave. A primeira, a relação entre educação e sociedade. É de interdependência, moldada pelo modo de produção. Não existe educação no vácuo. A segunda dualidade seria conceitual. Prática educativa versus prática escolar. Educativa é o todo, a vida. Escolar é a parte intencional. Lembrar que educação não é só escola já ajuda muito. E a terceira, e mais importante, reprodução versus transformação. De um lado, as tendências liberais,
que buscam adaptação. Palavras-chave: preparar para papéis, modelar comportamento, eficiência. E do outro lado, as progressistas, que buscam a crítica à mudança. Palavra-chave: conscientização, temas geradores, diálogo, transformação social. Perfeito. E dentro disso, o papel do professor na crítica social dos conteúdos é o que parece ser mais cobrado hoje. Um mediador ativo que promove o confronto entre a vivência do aluno e o conhecimento universal. Exatamente. Se quem está nos ouvindo dominar essas 3 dualidades, consegue navegar pela maioria das questões sobre esse tema. Elas são a estrutura lógica por trás de tudo. Então, fica claro que a escola não é uma ilha, né? Ela está no centro das tensões sociais, pode ser uma força para manter tudo como está, ou uma alavanca para construir algo novo. Precisamente. E para deixar um pensamento final, o material que a gente analisou foca muito nas estruturas sociais pedagógicas já estabelecidas. Certo. Mas hoje, os alunos chegam na escola imersos numa nova e poderosíssima forma de prática educativa informal. As redes sociais, os algoritmos, a cultura dos influenciadores. Uma avalanche de conteúdo. Uma avalanche. Então a reflexão que fica é: como o professor, atuando na prática escolar, pode mediar criticamente tudo isso que os alunos já trazem? Como transformar o que poderia ser só ruído e desinformação em conhecimento significativo e libertador? Um desafio em tanto. Esse talvez seja a grande atualização do desafio da tendência crítico-social para o século XXI.